E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, acho que muita gente que acompanha no canal deve estar por dentro, né, de algumas polêmicas, de algumas coisas que aconteceram, né, algumas discussões aí que eu tive com uma pessoa, né, com o Merlin das Trevas, né. E aqui eu queria fazer esse vídeo só para esclarecer alguns pontos, né. Eu até comentei no outro grupo lá, né, no Hangout, que eu ia preparar um vídeo aqui e tal, bem elaborado, para poder mostrar algumas distorções, algumas mentiras, né. Mas esse vídeo que eu tô gravando hoje, pelo menos esse vídeo aqui, né, se for necessário eu gravo outro, não tem problema. Mas esse vídeo aqui é só para responder alguns pontos ali, eu não vou fazer esse vídeo mais elaborado, como eu falei, né? Não é esse vídeo mais elaborado, né? Então, eu vou só esclarecer mais aqui alguns pontos que eu acho que são mais primordiais, né, para a questão. Para quem não entendeu bem o meu vídeo, né, que eu gravei, que eu tinha gravado sobre ele, sobre o Merlin, né? O meu objetivo, gente, foi mostrar, o principal objetivo, pelo menos, foi mostrar um ponto de incoerência dele, né? E de falta de clareza também no que tange a minha relação com ele, né? Que me incomodou bastante, entendeu? Um dos pontos, né? Esse ponto, no caso, dele, né? Que eu acho que é ruim, né? Errado, né? Ao meu ver, né? E é lógico que quando a gente faz um juízo de valor, a gente está falando de acordo com os nossos valores. Isso é óbvio, cara. Quer dizer que quando o Merlin faz um vídeo reagindo a alguém, ele está levando em conta os valores dessa pessoa? Isso é absurdo, né? Isso é mentira. Ele está levando em conta os valores dele, a percepção dele, né? Isso é óbvio. Não precisa nem a pessoa falar, né? Aí o cara cria toda uma argumentação subjetivista. O que é verdade? O que é não sei o que, entendeu? E quando, na verdade, eu quero tratar de pontos objetivos, né? E, objetivamente, a incoerência que eu vejo dele, ele ter esse discurso de que ele preza pela racionalidade, ele preza pela discussão racional. E quando a gente vai ver, na verdade, a realidade das posições que ele toma em muitas situações, é pela emoção, é pelas relações que ele tem. Fábio, é problema ele fazer isso pelas relações? Bom, ele falasse isso com clareza, né? Mas ele não falava isso. Ele não deixava claro isso, né? Entendeu? Então, assim, então, no caso ali, quando teve uma discussão entre eu e outra pessoa do círculo dele, né? A posição dele não foi uma posição de dizer, Fábio, você... Por exemplo, vamos supor, né? Como ele diz lá, né? Ele diz que eu fui humilhado pelo cara, que o cara detonou e tal, em argumentação, né? Então, assim, a única coisa que eu queria dele, nesse caso, se fosse assim, era ele ter dito pra mim, olha, Fábio, cara, você foi humilhado argumentativamente, né? Eu achava que você era um cara inteligente, né? Porque não é possível que o cara... Como é que o cara me achava burro e foi nos meus vídeos, como ele fala, né, ali, que me achava burro, me acha burro, estúpido, medíocre. Como é que ele acha tudo isso de mim? E ele veio em vários vídeos meus, antes dessas situações, e falou que eu era inteligente, falou que me convidou para o canal dele. Eu não fui parar lá à toa, de paraquedas, não pedi para entrar lá. Né? Eu fui por conta de um convite que ele fez no meu canal. Ele veio no meu canal, comentou no meu canal, né? Só mais de um ano, né? Que meu vídeo foi muito bom, tal, e disse os dias, horários que ele participa lá, né? Que ele faz as lives dele,
queria muito que eu participasse lá, né? Ou seja, claramente esse tipo de mensagem deixa claro que aparentemente tudo indica aí, né? Para não dizer aqui com todas as certezas, com toda certeza, né? Que ele me via como alguém inteligente ou como alguém com alguma capacidade e tal, né? E quando eu fui participar lá no canal dele de início, né? Ele me perguntou, né? Fábio, qual é a sua formação e tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei pra ele, né? E vou repetir aqui, né? Porque pelo que ele deu a entender lá também, apesar dele não dizer isso, mas deu a entender como se eu não tivesse formação nenhuma, como se eu não fosse um acadêmico, né? E eu sou, gente, um acadêmico, e eu já sou acadêmico há muito tempo, né? A diferença é que eu não sou muito, eu tenho um certo, eu vejo com um certo problema essa coisa da pessoa ficar dando carteirada, sabe? Então, às vezes eu falo, assim, se for conveniente eu falo minha formação e tudo mais, às vezes até é necessário para um determinado vídeo, para uma determinada questão que eu vou tratar, né? De falar de referências e tudo mais, né? Mas, assim, às vezes eu vejo que tem gente que fica muito dando carteirada no sentido de querer desqualificar outras pessoas, porque às vezes não tem aquela formação, né? Sendo que eu, por exemplo, acredito que tem muitas pessoas que não têm formação, mais acadêmica, assim, aquela coisa, né, formal e tal, e elas têm a contribuir com o debate, elas têm a contribuir com as discussões e tudo mais. Então eu não vou ficar lá, às vezes, estou conversando com uma pessoa, estou debatendo, eu vou lá, você tem alguma formação? Não, você não tem, então não vou nem conversar com você. Isso para mim é ridículo, né? Até porque a pessoa pode adquirir conhecimentos sem essa formação acadêmica, né? Formal, aquela coisa toda ali, né? Mas assim, sou um cara que sou formado em administração, né? Primeiro curso que eu fiz, comecei e concluí ele. Depois fui estudar ciências econômicas, né? Uma universidade federal, né? E aí depois eu acabei trocando o curso, né? Eu me identifiquei mais com a área de ciências sociais, né? Porque assim, quando eu estava concluindo meu curso de administração, né? Eu me interessei muito, eu já tinha um interesse forte, grande, pela questão política, né? Já tinha um interesse muito grande por essa questão política, pela questão econômica. E eu comecei a estudar mais esse tema, né? E eu decidi fazer meu trabalho de conclusão de curso sobre a crise política brasileira, né? E aí eu pegava os aspectos econômicos da crise, né? E econômicos e políticos, né? E como meu curso era de administração, aplicado, né, às empresas, né? Como essa crise afetou as empresas e tal, né? Então, eu acabei estudando esse tema por um bom tempo, né? Estudando esse tema por ali 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, né? Pegar todo. E foi uma experiência bem legal, né? Uma experiência bem complicada, bem difícil, né? Para quem já fez TCC sabe que é uma experiência complicada. Você ficar revisando várias vezes e tudo mais. Mas a experiência, por outro lado, também muito boa, né? Eu resolvi fazer ciências econômicas. Mas eu não me identifiquei tanto, assim. Quando eu fui fazer o curso, realmente era bem diferente do que eu queria, né? Então, passados ali 4 semestres, né? Eu decidi que eu não queria mais, eu queria ir para outra área. É muito difícil esse tipo de decisão, né? Mas realmente eu não estava me identificando. E eu sou um cara que eu me identifico muito com as ciências humanas, sabe? Então, pra mim, eu fui percebendo que, tipo, pra mim faria mais sentido cursar história, ciências sociais e tal. Eu fui ver as grades dos cursos, fui analisar
Aí fiz o Enem novamente, né? E mais uma vez passei, né? Lá na Universidade Federal e dessa vez para cursar Ciências Sociais. E é o que eu estou cursando até hoje, né? E gosto muito, é uma área que é muito bacana, tem muitas reflexões, muitas análises interessantes, muitos autores ali que eu gosto muito, né? De estudar. Então realmente eu me identifico muito com essa área, sabe? Então essa é a minha trajetória acadêmica, né? Então, eu comecei, assim que eu saí do ensino médio, né, primeira vez que eu fiz o Enem, eu já consegui dar uma vaga pelo ProUni, né, consegui já começar a cursar administração, né. Então, estou até hoje na academia, né? Estou até hoje aí na universidade, né. E eu acho isso muito bom, né, não é uma coisa fácil, né, uma coisa que às vezes é cansativa e tal, mas é prazerosa. E o Merlin sabe disso, né, cara? Porque eu já conversei com ele, né? Sobre a minha trajetória. Inclusive, eu até falava isso às vezes pra ele, né? Quando ele perguntava, você não... Sei lá, porque eu não tava mais aparecendo lá ou tudo mais. Eu falava que eu tava estudando e tudo mais, né? E a princípio, e é inclusive por isso que eu não sabia exatamente que eu tava cancelado lá, entendeu? Isso que me incomoda também. Porque se ele tivesse dito pra mim, não quero mais que você participe aqui porque você discutiu com alguém, ou porque, eu achei que você falou besteira, então tchau, né? É um direito dele, né? Mas ele não foi franco comigo em relação a isso. Ele não foi franco comigo em relação a isso, né? Então, teve esse período aí que eu disse pra ele que eu tava estudando bastante, que eu ia dar um tempo ali, né? Não podia ficar gravando muito vídeo, ficar participando ali e tudo mais. Eu também estava com um certo problema de conexão e tudo mais, enfim, não estava conseguindo participar efetivamente dos Hangouts, né? Então, a princípio, essa era a questão, né? Então, eu não estava podendo. Aí quando eu realmente pude voltar, aí ele estava lá e tal, e ele às vezes jogava os links lá, ou chamava o pessoal, e falava, o pessoal que participa aqui, entra aí. E, bom, eu participava lá antes. Então, veja pela minha ótica aí. Vamos lá. Eu não sabia que eu estava sendo cancelado, eu não sabia que eu não podia mais participar lá, ele nunca disse isso pra mim. E aí ele botava lá o link, dizia quem participava, a galera que participava, podia entrar. E aí eu ia inocentemente, né? Inocentemente eu ia lá. E quando eu ia fazer isso, aí você pergunta, Fábio, aí nesse momento ele disse pra você que você estava cancelado. Não disse, cara. Ele não disse nada. Entendeu? O que ele dizia era alguma desculpa esfarrapada qualquer. Aí, não, cara, não, Fábio, inclusive ele pediu desculpas. Olha aí. Entendeu? Então eu ficava muito confuso. Porque eu percebia que ele não queria que eu participasse, mas ele fingia que não tinha problema nenhum. Ele fingia que não tinha problema nenhum. Ele dizia, ele jogava o link lá e dizia, aí, não, Fábio, hoje não vamos, não, hoje não quero que você entre, é porque já tem muita gente, ou, não, é porque aqui tá com, enfim, inventar qualquer coisa, sabe? Mas nunca dizia que não queria que eu participasse. Então eu ficava pensando comigo, poxa, como assim, cara, que coisa estranha é essa? Só que eu comecei a perceber, né, ali, por algumas conversas que eles tinham, né, lá, aí eu comecei a perceber, sim, entendi. É um tipo de cancelamento, de silenciamento, só que não explícito. Por algum motivo, né, ele não queria expor isso, não queria dizer que não me queria lá. O que é que eu penso que seja isso? E aí eu tenho que dizer que é o que eu penso, não sei se é a realidade, a verdade disso, o motivo, né? Eu não estou na mente da pessoa. Mas acho que ele não queria se indispor, talvez, com algumas pessoas que me acompanham, que gostam de mim, que, enfim, né?
ele queria que manter a ideia de que estava tudo bem. Entendeu? Havia uma certa conveniência ali, talvez, para ele, de dizer que estava tudo bem, né? Ele nunca tinha dito para mim, eu nunca tinha visto ele falar de mim dessa forma, assim como se eu não soubesse de nada ou tudo mais, né? O que eu tinha visto dele é que ele tinha comentado assim que, não sei o que pisou na bola, alguma coisa do tipo assim, né? Falou lá de mim assim, mas de uma maneira tranquila até, assim, que inclusive assim, é um direito dele, né, assim, se ele viu ali uma discussão, ele achou que, não, o Fábio falou uma bobagem e tal, né. Agora, eu acho que ele deveria ter deixado mais clara a coisa, né, ter dito pra mim, né, que não queria que eu participasse mais lá, dito de maneira explícita mesmo. Eu pelo menos acho isso mais honesto. E não, você não percebeu que eu não queria você? Eu desconfiei, cara. Mas na hora que eu botava isso à prova, inclusive teve uma vez que eu entrei, né, pelo link que ele colocou, justamente pra saber, né? Pra saber qual era dele, saber. Não, poxa, eu tô cancelado aqui mesmo, né? E ele dizer, né? Você tá cancelado aqui, não quero mais você aqui, entendeu? Eu acho que ele não fez isso, mais uma vez, né? Eu não tenho bola de cristal. Talvez para não se indispor com algumas pessoas, né? Que me acompanham, que gostam do meu canal, que acham o meu conteúdo de alguma forma relevante, interessante. Porque eu sei que tem pessoas que acham, sim. Entendeu? Não é uma quantidade de pessoas, talvez, enorme, né? Ou coisa do tipo. Mas eu vejo que sim, eu vejo que tem gente que gosta, que inclusive quando às vezes eu dou um tempo, passo alguns dias, às vezes eu passo 3, 4 dias sem postar, uma semana, coisa assim, e já tem gente pedindo para me falar de tal coisa, perguntando se eu já vi tal coisa, se eu vou comentar sobre tal coisa, entendeu? Então assim, né, eu sinceramente eu não ligo assim se o Merlin ele por algum motivo parou de gostar do meu conteúdo, porque cara, é como eu tô dizendo, é incoerente a fala dele em relação a mim, quando ele diz que meu conteúdo é uma merda, que eu sou irrelevante, que eu não tenho nada a acrescentar para a militância, sendo que ele próprio em vários vídeos meus, né, ele comentou que gostou, que achou muito bom. Então, tipo assim, sabe? E ele poderia pelo menos dizer assim, se ele tivesse dito no vídeo dele, olha, cara, eu achava que você era um cara bom, achava que você é um cara inteligente, e agora eu acho que você é um cara burro. O que é meio estranho, né? Fica estranho, não fica? É porque fica estranho, né? É muito mais fácil você dizer assim, você é burro, você sempre foi burro, né? Mas você dizer que uma pessoa era inteligente e ficou burra, é meio estranho. Eu não consigo imaginar muito isso assim. Pô, o cara é inteligente e ficou burro. Bom, como assim? Levou uma pancada na cabeça, enfim, não sei. Endoidou, teve um surto psicótico, não sei, né? Mas é bem estranho, entendeu? Então, essa é a situação, assim, geral, assim, em relação à questão do Merlin, né? E só para deixar bem claro, eu até disse lá no Iniciativa Vingadores, eu não faço nenhuma questão, hoje principalmente, já não fazia muita, né? Como eu disse, eu pedi às vezes para entrar lá dessas últimas vezes, mais como um teste para saber mesmo, pô, e aí, então... E até porque, e outra coisa que me incomoda também, para deixar bem claro, é que tipo assim, poxa, tá lá uma live ali, e as pessoas que estão na live estão comentando sobre você. Eu tô falando sobre você na live. Aí você tá lá na live. Aí você diz, porra, estão falando de mim, cara. Eu não posso dar uma resposta aí, eu não posso entrar para dar uma resposta. Então, enfim, né? Eu acho que a pessoa deveria poder ter esse espaço para entrar para dar uma resposta. A não ser que, sei lá, essa pessoa fosse assim, super odiada mesmo por esse cara, né? Então, assim, se ele me odeia, se ele me vê como alguém realmente
ultra problemático, irrelevante, sei lá, né, como ele diz. Então realmente, então entendi o sentido. Mas ele não transparecia isso, cara. Ele não transparecia isso, pessoal. Ele não transparecia isso. Muito pelo contrário, falava tranquilamente. Não, Fábio, desculpa aí, cara, não vai dar. Não, é porque a gente não tá querendo entrar em debates. Eu não posso não sei o que, não posso fazer isso. Ele não falava que não me deixava entrar porque eu era irrelevante, porque eu era burro, entendeu? Então, assim, por um lado eu achei bom porque a coisa ficou esclarecida, né? Agora eu sei o que ele pensa sobre mim, entendeu? De verdade. Que é bem estranho, né? Mas, assim, incoerente com o que ele próprio dizia antes de mim, com o que ele próprio comentava nos meus vídeos, entendeu? Mas é aquela coisa, é um direito dele, né? Não gostar de mim, primeiro deixando bem claro. É um direito dele não querer que eu participe lá. Inclusive, como eu falei ontem mesmo, hoje eu jamais quero participar lá. Jamais quero ter contato com esse cara, entendeu? Ter contato com ele em qualquer nível. Em qualquer nível. Entendeu? Achei assim. O vídeo dele é absurdo mesmo. Absurdo, assim. A maneira como ele fala de mim. No vídeo todo ali. É absurda, né? Tanto que ele apagou o vídeo, né? Aliás, privou, não sei, ou apagou. Mas enfim. Realmente inclusive pessoas que me acompanham aqui e que viram o vídeo disseram, nossa, fiquei horrorizado com aquele vídeo, né? Porque eu sendo bem sincero com vocês, já conheço o Merlin há muito tempo, eu sei que ele surta, eu sei que ele xinga, ele briga até com pessoas ali próximas a ele, mas cara, eu nunca vi o Merlin falar daquele jeito com alguém, entendeu? Daquele jeito, com aquelas palavras, nunca vi, nunca mesmo, entendeu? Se ele falou com alguém, pode ser que ele tenha até falado, mas eu não vi, né, dessa forma. Mas realmente é um tipo de fala, é um tipo de ação que é inconciliável, entendeu? É uma coisa que é impossível depois de uma ação dessa que a pessoa perpetrou contra você, você pensar, imaginar que vocês possam vir a ser amigos ou coisa do tipo, né? Não que eu tô dizendo que eu queira ser amigo dele ou que ele queira ser meu amigo, mas tô dizendo assim, né? É diferente porque muitas vezes eu já debati com algumas pessoas, já até critiquei algumas pessoas, mas eu digo, não, de boa, pra mim foram águas passadas. Porque, por mais que às vezes até a gente xingue, às vezes a gente se exceda, mas uma coisa é você fazer um xingamento, esse cara não sei o que e tal, coisa que você solta ali na hora, dá raiva, entendeu? Eu sei diferenciar isso. Eu sei diferenciar uma palavra, uma coisa que a pessoa solta na hora da raiva ali. Que, pô, cara, não, cara, eu xinguei e tal, mas foi na hora da raiva. De uma coisa que é o que a pessoa pensa de fato de você, entendeu? Eu sei diferenciar isso. Então o xingamento de... Então eu já vi ele muitas vezes xingando a pessoa, falando que ela é isso, aquilo, né? Mas nunca vi ele falando daquela forma, entendeu? Então, pra mim foi uma decepção nesse sentido, sabe? Mas é como eu disse, pra mim, eu sinceramente, eu só tô fazendo esse vídeo, eu até tinha dito que eu não ia mais fazer vídeos, assim, sobre esse assunto, né? Aquele seria só seria aquele vídeo mesmo, seria um desabafo mesmo ali, porque, gente, eu acho muito ruim essa coisa, era a mesma questão que eu vejo de algumas pessoas, aquela falsidade, aquela coisa do passivo-agressivo, entendeu? Eu tenho muita raiva disso. Às vezes eu prefiro que a pessoa, sei lá, não gosto de você, sai daqui e tal. Eu não quero conversa com você, não quero papo com você, não fui com a sua cara. Porque a pessoa ficasse fingindo de amigo, sabe? Falando como se tivesse tudo bem. E tá ali falando mal de você nos grupos, ou tá compactuando com pessoas que fazem isso com você, né? E aí fica fingindo ainda que como se fosse um amigo, falando com você numa boa, né? Entendeu? Quando você interage ali,
no caso, nos comentários, onde eu comentava, ele interagia normal, né? Então, assim, é bem estranho, gente. Eu fiquei bem chateado. Então, tô fazendo esse vídeo só mesmo para esclarecer essas questões aí. Ontem eu fiquei bem chateado mesmo e até fiquei com dor de cabeça. Não tinha cabeça, literalmente não tava com cabeça para gravar um vídeo sobre esse assunto, entendeu? Então hoje eu pensei, vou gravar um vídeo tranquilo para poder aqui explicar, né? Eu sei que... Porque aquele outro vídeo eu não deixei bem claro algumas coisas, porque eu não queria falar nomes, porque tem coisas de pessoas ali que é coisa de grupos, entendeu? Coisa de grupos privados e tal. Então a pessoa, quando eu falo, eu sei, a pessoa vendo, a pessoa que fez aquilo, sabe de quem é que eu tô falando, sabe qual foi a situação. E as pessoas que estavam nesses grupos, né? Que eram grupos ali, pessoas que estão ligadas ali ao Merlin, mas não é todo mundo que está lá que participa desses grupos. Inclusive o próprio Merlin não participava, né? Mas que eu já participava há muito tempo, né? E infelizmente algumas pessoas ali que circundam o Merlin, né? São pessoas muito tóxicas, cara. São pessoas que não conseguem debater de boa uma questão. Elas querem lacrar, querem dizer que sabem muito, por causa que... porque eu li o livro tal de Marx e Marx, tal e tal. Como assim, meu amigo? A gente tá falando de conjuntura, a gente tá falando de um outro assunto. Às vezes nem cabe aquela coisa. Aí a pessoa repete a mesma coisa que você fala, como se estivesse falando uma coisa diferente. Então é umas besteiras que assim, que eu não tenho um saco pra ficar discutindo besteira na internet, entendeu? Se for pra discutir alguma coisa, eu discuto, converso com quem eu acho que faz sentido conversar, né? Que tem algo produtivo, né? Não alguém arrogante, alguém que acha que é super intelectual e fica ali só falando de teoria que no momento que não cabe, entendeu? Se eu for discutir teoria, eu discuto teoria, beleza. Vamos discutir teoria e tal. Agora, vamos discutir a conjuntura do Brasil e tal. Aí o cara pega... eu só tô dando exemplos aqui, né? Que aconteceram, na verdade mesmo, de fato, né? Aí você tá falando da conjuntura do Brasil, agora século XXI. Aí o cara joga lá União Soviética, joga lá não sei o quê. Cara, são dois... Não dá pra você fazer isso, cara. Inclusive, eu tava conversando até com o Daniel e, por exemplo, o Daniel, ao contrário do que o Merlin fala ali, né? Eu já tive meus atritos com ele, de verdade. Mas já faz muito tempo que pra mim tá de boa isso aí. Muito tempo mesmo. Entendeu? Inclusive o Daniel é um cara que eu tenho muita concordância com ele em vários pontos. Eu acho que eu tenho uma discordância com ele, assim... porque assim, também a gente não discutiu tanto, né? Mas assim, muitas posições dele eu tenho um posicionamento até bem parecido. Inclusive, várias vezes a gente concordou em várias coisas e tal, né? Agora, eu sou um cara que assim, se eu discordo de alguém, não é porque eu acho que o cara é inteligente e tal. Por exemplo, eu nunca disse que o Daniel era burro, né? Eu nunca disse, eu já xinguei ele e tal, eu me cedi, até peço desculpas e tal. Talvez por alguns excessos, né? Teve alguns excessos dele também, né? Então, assim, realmente não é legal, não é bacana você xingar e tal, né? Por isso que eu até tirei o vídeo que eu fiz isso, né? Teve um vídeo que eu fiz, eu até retirei esse vídeo depois. No outro dia, ou foi no mesmo dia, porque de fato houve um excesso ali. Agora, eu nunca disse que ele era burro, eu nunca o desqualifiquei intelectualmente, entendeu? Eu disse foi que, por mais que, sei lá, vamos pegar assim, vamos supor, né? O Daniel, sei lá, ele tem ali algum tipo de formação, ele tem ali alguma especialidade que você não tem alguns autores que ele leu que eu não li, mas eu acho que não é por isso, né? Do mesmo jeito que eu acredito que eu tenho autores, eu tenho livros que eu tenho lido que ele não leu. Acredito que sim, né? Não tem como eu ter certeza disso, mas a chance é muito grande, né? Até porque a gente tem leituras diferentes, leituras variadas e tudo mais, então é normal isso, não tem problema nenhum. Então assim, eu não acho que é porque uma pessoa talvez ela tenha até um grau de formação maior,
que ela não possa conversar com uma pessoa que está num nível menor, ou, né? Ou de formação, ou enfim. Ou vamos supor, o cara é da área de história, por exemplo. Não sei, eu acho que ele, não tenho certeza se ele é de história ou de ciências sociais, acho que é de história. Tenho quase certeza disso. Ele fala mais da área de história, né? Eu gosto muito de história, por exemplo. Eu até pensei em cursar história. Mas eu me identifiquei muito com ciências sociais, né? Então acabei optando por isso. Mas, poxa, eu acho muito bacana, né? Eu acho que até daria para mim conversar um pouco com ele de história. É lógico que ele tem uma bagagem maior do que eu nesse ramo, né? Então, eu com certeza... E outra coisa, para deixar bem claro aqui, gente. Quando eu falo em debater com alguém, pelo menos no sentido que eu falo assim, é porque o debate hoje em dia, né? Quando fala debater, o pessoal leva muito para aquela coisa de confronto, tipo assim, eu quero destruir você, mas eu não falo nesse sentido, né? Então, talvez, eu acho que o Merlin, quando ele deve ter visto que eu falei que queria debater com o Daniel, alguns temas lá e tal, ele deve ter interpretado como se eu estivesse dizendo que eu quero ser superior ao Daniel. Jamais eu pensei isso, nunca passou pela minha cabeça isso, ser superior a ele. É lógico que, por exemplo, se eu quero debater um tema, é porque assim, eu tenho uma posição sobre esse tema, vejo que a pessoa tem uma outra posição. E assim, no caso dele, eu queria muito mais esclarecer alguns pontos, né? Eu acho que ele tem uma percepção, ao meu ver, errônea sobre o que determinados grupos pensam sobre aquela questão. Entendeu? Então era mais para esclarecer esses pontos, meu objetivo. Tanto que eu conversei com ele, ele até falou na outra live lá, e foi verdade, né? A gente conversou no WhatsApp longamente, né? Esclareci alguns pontos para ele, sobre a questão da arte, sobre a questão da liberdade no campo artístico, acho que foi isso, né? O tema, mais ou menos, se eu não me engano. E a questão do identitarismo, né? Que eu acho que seria talvez seja esse o único grande ponto de divergência, e não é entre só eu e o Daniel, entre eu e outras pessoas, inclusive outras pessoas que eu respeito pra caralho, tanto intelectualmente como pessoalmente. Então, assim, inclusive eu defendo a ideia de que a gente deve ter mais maturidade para debater, ou seja, para lidar com diferenças entre nós. Porque a esquerda, cara, não é uma coisa homogênea. Esse é um ponto que eu sempre bato, né? A esquerda não é algo homogêneo, a esquerda é algo heterogêneo. Até porque o próprio senso crítico, a própria teoria crítica, as coisas, ela leva muito a gente a isso. Às vezes a debater entre a gente mesmo, às vezes até a questionar certos pressupostos que até a gente tende a seguir, ali depois a gente para pensar, pô, será que esse pressuposto aqui que eu estou seguindo, ele é correto ou não? Entendeu? Então, assim, eu acho que as coisas elas caminharam para um lado muito ruim. Entendeu? Só que vocês não podem simplesmente achar que, Fábio, mas foi você que começou isso aí, esse vídeo foi seu aí, você lançou aí. Não, cara, tem coisa que vem muito antes disso. Tem toda essa situação que eu estou relatando aqui, e algumas outras que eu não relatei, que levaram a isso. Inclusive eu expliquei para várias pessoas para algumas pessoas que eu tenho mais proximidade, que eu tenho mais amizade, e elas entenderam, elas entendem. Elas conseguiram entender esse meu desabafo. Sabe? Então, enfim, né? Espero que tenha ficado tudo esclarecido, né? É lógico que surgindo alguma dúvida, algum questionamento, talvez eu responda. Mas, assim, eu só queria dizer que eu nunca tive, na verdade, interesse em gerar treta nenhuma. Inclusive foi isso que eu fiquei um pouco chateado também, outro ponto, outro gatilho aí também, né? Foi numa dessas lives do Merlin que o pessoal falou isso, né? O Eduardo Lima, eu gosto do Eduardo Lima, né? Ele sabe disso, eu acompanho o canal dele. Eu não sei se ele ainda acompanha meu canal, mas ele já assistiu
alguns vídeos meus. Inclusive já tive um levíssimo atrito com ele, nada demais. Ele até me pediu desculpas, eu disse, não, que é isso, nada de desculpa, tranquilo, entendeu? Então, assim, eu não tenho nada contra o Eduardo Lima, não tenho nada contra o Daniel. Quem mais que eu posso dizer? O Glaucio também, assim, não é uma pessoa que eu tenho muito contato, então eu não tenho, tipo assim, eu não tenho nada contra nem a favor. Tenho divergências do ponto de vista ideológico, mas assim, pessoal, nada, né? E aí em relação ao Beck, ao Marx, eu acho que são os dois caras talvez que eu tenho um pouco mais de atrito mesmo, assim, pessoal, de certo modo. Beck eu nem falo muito com ele, mas já fiz vídeos criticando aqui algumas posições dele e falei o nome dele, né? E disse isso, né? E agora, enfim, né? Eu não tenho intuito, interesse, pelo contrário, gente, eu acho uma coisa horrível, desgastante, sabe? Como eu disse ontem, eu fiquei com dor de cabeça por causa dessas merdas. Então é horrível isso. Jamais eu teria interesse em gerar treta ou coisa do tipo. Não. Apenas deixo claro minhas discordâncias. Se eu tenho uma discordância, eu acho que eu tenho o direito de expô-las. Como qualquer pessoa tem, entendeu? Eu até falo isso às vezes no meu canal. Gente, eu tô aqui fazendo uma live, fazendo um vídeo, você tem o direito de discordar, você tem o direito de dizer, não, Fábio, isso aqui não é bem assim. Então... E eu não vou dar esporro em você. Não vou dar esporro. A não ser que você fale uma coisa assim absurda mesmo, né? Distorcendo o que eu falei, ou coisa do tipo. Realmente, aí isso me deixa com raiva. Agora, você pega, fala ali numa boa, tranquilo, eu respondo e respondo tranquilamente também. Entendeu? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Em relação à foto, né, pessoal? Tem algumas pessoas que colocaram essa questão da foto do Merlin, que a foto era uma foto ruim. Eu não tinha visto por esse lado, sendo bem sincero com vocês. Aquela foto, por que eu coloquei aquela foto? Porque aquela foto o pessoal tinha colocado num grupo que criaram dele aí, né? E botaram essa foto, né? Eu não sei se, talvez para algumas pessoas ela tenha um tom cômico, ou um tom de deboche, né? Enfim, eu não vi como uma maldade, assim. Da minha parte, pelo menos, não foi, assim, uma... Não, até porque é uma imagem dele pública, né? Se alguém pega uma imagem minha, de um vídeo meu, ele não tá com uma expressão engraçada, nada, tá com uma expressão normal, né? E ele grava vídeos assim. Entendeu? Quando ele grava vídeos na casa dele e tal, né? Então, ele não costuma, sei lá, se arrumar e tal, ou ficar todo, né, penteadinho, bonitinho, entendeu? Geralmente acho que não, então... Mas assim, sei se isso aí foi um problema, mas não foi intencional. Era a única foto que eu tinha aqui salva dele, assim, fácil, né? Então foi só esse o motivo. Se tivesse uma foto melhor, eu tivesse visto, eu teria colocado sem problemas. Mas é isso, gente. Abraço a todos aí e até mais.